E diz o seguinte, né, a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Deus, eu glorifico o teu nome, tu és santo, tu és poderoso. Que a tua palavra, Deus, possa, Deus, quebrantar nossos corações nessa noite, nossas mentes, ó Deus, possa estar voltada para o Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, trabalhe em nós nessa noite, que aprendamos mais um pouco do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Paulo escreve aos Coríntios sobre a cruz, a quem Paulo, né, tanto falou, tanto pregou, o Cristo crucificado. Em vários lugares você vai ver Paulo falando que não era pela inteligência, pela sabedoria dele, mas pelo poder de Deus, e pregar a Cristo, nenhuma obra humana, e esse Cristo crucificado, né, e aqui no texto ele deixa bem claro, né, nós às vezes queremos colocar tantas coisas, acrescentar algumas coisas, retirar, mas o Evangelho de Jesus Cristo é esse, o Cristo crucificado, que se tornou escândalo, né, para os judeus, loucura para os gregos e chega até nós. Né? Então, o que é o escândalo da cruz? Né? Queria pensar um pouco com vocês, esse escândalo da cruz, que ainda, será que ainda é um escândalo a cruz para o mundo cristão? E a resposta é sim. Infelizmente, nos nossos dias, a cruz ainda é um escândalo. O que é um escândalo? É algo assim fora das convenções, dos padrões que os homens se estabelecem, algo que deixa nós perplexos, né? Como diria um menino aí antigamente da igreja, deixava em perplexo, né? O Vitor, né? Deixava em perplexo, né? Que o Vitor falava. Deixa a gente, assim, perplexo de ver algo que é para ser tão claro, tão óbvio, a cruz de Cristo, mas ainda se torna um escândalo. Algo que as pessoas não concordam, algo que as pessoas não aceitam. Ela ainda, né, as pessoas querem se enfeitar, né, uns tatuam, né, outros colocam só um pingente, algumas igrejas colocam uma cruz lá no teto ou atrás, ou onde quer que seja. Não sou contra nenhuma dessas coisas. Mas quanto isso só para enfeite, só para, né, sem um real motivo para lembrar do sacrifício de Jesus Cristo, não tem nenhum valor. Ainda se torna um escândalo. À primeira vista parece que a cruz é para ser honrada, né? Mas gostaria de lembrar uma das coisas que eu gostei sempre de pensar: quem se tornou conhecido através de quem? Cristo se tornou conhecido através da cruz, ou a cruz conhecida através de Cristo? A cruz se tornou mais conhecida através de Cristo, até porque, né, ela já era um instrumento de morte antes de Jesus Cristo ter sido entregue nela. Né? O Império Romano, ele seria a área do cristiano, né, da história, já usava um instrumento de morte mais cruel, era a cruz. Muitos outros, né, bem antes de Jesus Cristo, foram mortos. A cruz ela não tinha esse significado, digamos assim, essa fama tão grande que tem. Mas em Jesus Cristo, ela se tornou mais conhecida. Jesus Cristo é Deus e eterno Rei muito antes da fundação do templo. Então, muito antes da cruz, né, Cristo já era conhecido. E se tornou, a cruz tornou conhecida mais por Jesus Cristo. Mas a pior parte é que ela se tornou um tropeço. Algo que as pessoas não conseguem se desvencilhar. Até porque todo aquele que não pegar a sua cruz e seguir Jesus Cristo, não terá parte com Jesus Cristo. E muitos, quando chegam até a cruz, se esbarram, não conseguem entender um Deus eterno, soberano, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, deixar o seu trono de glória, sem nenhum pecado, e morrer na cruz, né? Se torna um escândalo realmente, algo assim, na nossa mente humana, inacreditável, algo assim que não é concebível a nossa mente entender, às vezes se torna loucura por isso. Mas o sangue de Jesus Cristo, o precioso sangue de Jesus Cristo, derramado ali na cruz, vem contradizer o nosso mundo, as nossas ideias, todo
o orgulho, toda a altivez do ser humano. Por isso ela se torna um escândalo. Né? E as pessoas então se escandalizam nisso, no Senhor e na sua cruz, por não entender que através da cruz veio a salvação. Mas muito bem, então em que consiste o escândalo da cruz? Trouxe alguns pontos, né? Talvez você possa ter algum outro ponto aí, mas queria destacar 4 pontos em que consiste a cruz de Cristo. Primeiro, em quebrar, em dobrar a altivez humana. Conhece aquela pessoa altiva, aquela pessoa que acha que é melhor do que todo mundo? Enquanto ela não se dobrar, que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, passou pela humilhação da cruz, sem dever nenhum pecado, mas pelos nossos pecados, ela não tem parte na glória eterna com Jesus Cristo. Quando ela não se dobrar. E aliás, né, se ela não se dobrar aqui, agora neste tempo e reconhecer, no último dia, no dia do juízo, aliás a Bíblia já diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e Rei eterno, ela vai ter que se dobrar, um pouco tarde. Mas neste tempo, a cruz vem para nos dobrar, para quebrar toda a altivez. Que as pessoas que se acham o máximo, vai ter que olhar para a cruz e contemplar Jesus Cristo, o Senhor eterno, se expondo à maior humilhação, né, Cristiano? Até considerada até hoje, né, refiro a Cristiano, até hoje considerada a morte mais humilhante ainda é a cruz, de todos os tempos da história. Para quem já estudou um pouquinho de história, para quem já fez faculdade de história como Cristiano, vai perceber que todos os tempos, a cruz era o significado de humilhação, de pecado, da pior espécie de pessoas, era para morrer na cruz. Aí quando eu olho para Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, se entregou na cruz, é para lembrar que o meu orgulho, minha altivez não é nada, que eu não sou nada diante de Jesus Cristo. Para lembrar, para rejeitar todas as obras humanas, para nos lembrar que somente através de Jesus Cristo, o seu sacrifício perfeito na cruz, é capaz de pagar os meus pecados. Aí as pessoas tentando, né, entrar na glória eterna através de suas obras. Ah, pastor, mas isso era uns tempos atrás. Não, continua assim. Muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas evangélicas, pessoas tentando ser melhores do que as outras, ser tão boas. E eu repito, e não vou cansar nunca de repetir, nossas boas obras é ingratidão por ser salvo, não para ser salvo, porque ninguém vai conseguir. E ela também consiste em que somente há salvação em Cristo Jesus. Se não é nenhuma obra, é justamente em Cristo, morto, entregue ali na cruz do Calvário. Lembre sempre disso, se possível todos os dias, que é o ideal, e aliás, várias vezes ao dia, né? Não vamos adorar, não vamos idolatrar a cruz, de espécie alguma, né? Às vezes nós colocamos, até pode usar, como eu disse, ela vazia, porque Cristo, né, lá morreu né, e passou um período ali do dia da morte, do sacrifício dele, foi tirado da cruz, nunca mais voltou para a cruz, então ele não está lá na cruz. Você colocar um crucifixo aí, né, aí eu sou contra. Você colocar só o pingente, só a cruz vazia, tudo bem. Desde que esta cruz, lembre você do sacrifício de Jesus Cristo, que somente em Jesus Cristo há salvação. E um outro ponto em que consiste o escândalo da cruz é para afirmar que todos nós somos pecadores e necessitamos de Jesus Cristo, que nossos pecados foram pagos no sacrifício único, verdadeiro e perfeito de Jesus Cristo. Então lembre disso. Nós devemos afirmar que o nosso pecado foi pago na cruz de Cristo. O escândalo, né, às vezes nós tentamos ajudar um pouquinho, não, mas eu tenho que fazer algo, né, para merecer um pouquinho desse amor de Jesus Cristo. Não há nada, né? Já diria a música, né? Não há nada que eu venha fazer ou deixar de fazer, né? Deus me ama mesmo assim. Mais ou menos assim, né? De música eu não é meu forte, né? Você já sabe disso.
Mas a palavra de Deus também garante isso. A Bíblia deixa bem claro que não há nada que eu venha fazer ou deixar de fazer que vai impedir. Mas, mesmo assim, Deus me dá a condição, gosto de deixar isso bem claro, eu não participo na salvação, mas Deus me dá a condição, o Espírito Santo me dá a condição de lembrar, de pensar nesse sacrifício perfeito de Jesus Cristo, de trazer à minha memória que eu sou pecador e necessito da cruz de Cristo ou do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então pense, o escândalo da cruz de Cristo consiste nisso, de saber que a altivez humana quer estar acima, que ela rejeita toda a obra, que nos lembrar que somente em Cristo há salvação e que nós somos, né, ou éramos pecadores, agora de vez em quando, ou de quando em vez, né, ou quase sempre estamos pecadores, infelizmente. Mas tem cura, que é essa cruz de Cristo. E em segundo lugar, para quem a cruz é um escândalo? O texto deixa bem claro, né, que no verso 23, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para o judeu é o representante típico, né, do mundo religioso. Não existe ninguém mais religioso que os judeus. É o povo escolhido de Deus, também não há dúvida, a Bíblia deixa bem claro, mas que um dia, ele não me pergunta quando nem como, mas que um dia eles vão ter que reconhecer Jesus Cristo. E na primeira vinda de Jesus Cristo eles não reconheceram, né? Esperavam um Messias totalmente diferente, um rei terreno, igual a Davi, ou melhor do que Davi, ainda para livrá-los, né, politicamente, geograficamente, mas não. É um rei eterno de outro reino, né, que é Jesus Cristo. Mas o povo de judeu ainda continua muito religioso. E muitos hoje querem imitar os judeus nessa religiosidade. Querem vir à igreja só por religiosidade, cumprir tabela, como a gente gosta de dizer. Alguns por desencargo de consciência, acham que vinham aos cultos, todos os cultos, né, sistematicamente, né, agora não temos mais outros trabalhos na igreja, como vigília, orações, mas aquela pessoa que você olha assim, beira a santidade, no mau sentido da coisa de achar que não tem pecado, essa pessoa tão religiosa que ela não precisa de Jesus Cristo, ela é tão religiosa que não precisa de Jesus Cristo, imitando os judeus. Os judeus se achavam tão religiosos, né, tentaram cumprir a lei, que eles não precisavam de Jesus Cristo. Descartou naquele tempo. Volto a insistir. Chegará um tempo que eles vão reconhecer. Até porque é o povo eleito, escolhido de Deus, né, e vão ser salvos. Algum dia aí, que eu não sei quando. Né, isso aí, né, nem vamos, no momento, nem vamos discutir sobre isso. Só o exemplo dele, que muita gente quer seguir até hoje. Né, para o judeu, para que ele precisa da cruz? E muitos de nós ainda, para que nós precisamos da cruz? Nós somos tão bons, e a cruz fica para outro, né? Para as pessoas que pecam. E para o grego, né, que é um escândalo, que é a loucura, lembra lá do grego na época de Jesus Cristo, na época de Paulo? O grego verdadeiro, que o povo costumou chamar de grego raiz, né? Ele era o cara da moral, da ciência, o intelectual, nem trabalhava, né? Vivia de boa. Era discutindo sobre política, sobre religião, lá de boa. Mas ele estava acima da média também. Né? Esse era parralé que ia trabalhar, né? Aquele homem bem educado. E hoje a igreja está cheia de pessoas assim. Aquela pessoa assim, politicamente correta, inteligente, sabe? Né? Conversar sobre todos os assuntos. Mas ele não quer aceitar a cruz de Cristo. Não quer aceitar que Jesus Cristo veio para quebrá-lo, para dizer que ele está errado. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade cheia de pessoas assim, tão boa também, tão bem educada, né? Tão refinada. Não, deixa Jesus Cristo lá, para quem não tem outra opção. Então isso é um escândalo, a cruz é um escândalo para essas pessoas. Talvez você, né, espero que não, ainda está numa dessas duas categorias.
lá nos representados pelos judeus, religioso ao extremo, não precisa de Jesus Cristo. Sua religiosidade está quase acima da cruz. Ou para o grego, um homem educado, polido, inteligente, que sabe conversar sobre tudo, mas que também não precisa de Jesus Cristo, não precisa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Espero que você não esteja em nenhuma dessas duas categorias. Se tiver, é hora de clamar a Deus para te mudar, para quebrantar o seu coração, para que você possa reconhecer e sair de uma dessas duas categorias. Senão a cruz vai acabar se tornando um escândalo para você também. Você vai olhar para a cruz e não vai entender nada, né? Vai olhar assim, ó, Jesus Cristo é louco realmente. Ainda vai ter a coragem de falar Jesus Cristo de louco. Porque Jesus Cristo se esvazia de si mesmo e sobe até a cruz para morrer no nosso lugar. E se nós não reconhecermos, formos tão religiosos ou tão bons como os gregos e os judeus, nós vamos admitir que não precisamos de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, como os homens demonstram que se escandalizam com a cruz? Como que eles podem demonstrar esse escândalo na cruz? A história também nos diz, né, há muito tempo aí, através das perseguições, quantas pessoas, quantos cristãos que não negaram Jesus Cristo, foram também crucificados, degolados, decapitados, queimados, já atirados aos leões para ser mortos porque não negaram a Jesus Cristo. E ainda tem. Nós vivemos um país que está mudando. Infelizmente, mudando para pior. Com a pandemia, tentaram fechar algumas igrejas, fecharam os templos, né? Mas a igreja em si não conseguiram calar. Mas há muitos países que é proibido, terminantemente proibido, falar de Jesus Cristo. Ainda morte, matam, não querem nem saber, não pode falar em Jesus Cristo. E eu tenho pensado, né, e tenho acreditado que daqui uns tempos, né, espero que não seja, né, no nosso tempo, talvez, né, essas criancinhas estão brincando aí no corredor, pode haver uma tragédia dessa, de no Brasil chegar ao ponto dos cristãos serem perseguidos, serem ameaçados de morte, se confessarem Jesus Cristo. E nós estamos aí fazendo o quê? Achando bonito, de boca aberta aí, né, olhando para a vida, sem fazer nada, sem nem orar. Se nós às vezes não podemos fazer tantas coisas para mudar a situação, nem orar às vezes nós oramos. Às vezes conversava com a Thalita, né, nos tempos de discipulado, falava sério com ela, se ela orava pela Bianca, né? Falava com a Juliana, né? Você já orou para o futuro marido de suas filhas? Ela ficava escandalizada, né? Pastor, mas você está doido? A menina deu tamanhozinho. Falei, não, então deixa para depois que virar bagaceira, né? Aí vai correr atrás do pastor. Pastor, ó, aconteceu isso, né? E tal, né? Será que nós vamos esperar nós sermos perseguidos? Deixar de cultuar a Deus ou ser tentado, impedido a cultuar a Deus, a professar a nossa fé, para depois começarmos? É tempo de nós orarmos, nós clamarmos a Deus, né, para Deus ter misericórdia de nós, para não chegar a esse ponto de sofrermos perseguições. Nossos vizinhos aí, né, os sul-americanos já sofrem com isso, alguns países aí, sem contar lá os outros muçulmanos lá, que aí é para valer mesmo. E muitos países, né, até colocam na Constituição a liberdade religiosa, mas nós sabemos que lá, no fundo, ainda tentam, de alguma maneira, impedir, ou de forma sutil, né, implantar alguma oposição à cruz de Cristo, ou ter uma ideia errônea da cruz de Cristo, uma ideia diferente daquela da Bíblia, que a Bíblia nos diz. Então, nós, pelo menos nós, que acreditamos, né, ou que sabemos um pouquinho do Evangelho, é tempo de falar a verdade. Tenho colocado no meu coração, principalmente com relação à minha família. Tenho falado mais abertamente.
ainda quando me converti, depois até de ter feito seminário, até de ser ordenado pastor, ainda tinha uma certa resistência a falar abertamente. Às vezes ficava falando, procurando alguma situação. Agora não, tenho falado mais abertamente. Eu, às vezes, tenho provocado essa situação para falar. É tempo de falar abertamente, para que não venham se escandalizar da cruz, para que a cruz não se torne algo assim, muito diferente do que ela realmente é. O mundo cristão todo tem noção do que é a cruz, mas nós temos a obrigação de falar como ela é realmente, para que senão as pessoas venham a se surpreender lá na frente. Alguns, demonstram pela crítica negativa da Bíblia e pela negação das verdades bíblicas. As pessoas têm uma visão negativa, vai falar que a cruz não é isso da forma que ela é. Não querem concordar com as verdades bíblicas sobre a Bíblia. Mais uma vez, quero enfatizar. Conte para as pessoas o que é verdadeiramente a cruz na Bíblia. Como ela funciona, como ela pode se tornar um tropeço na vida das pessoas. E as pessoas também tentam demonstrar roubando o senhorio de Cristo, a dignidade, tentando, pelo menos desprezar o senhorio de Cristo através da cruz. Nós que declaramos, eu digo nós, que eu acredito que vocês são também, seguidores de Jesus Cristo, que já tomaram a sua cruz, já crucificaram a si mesmo, estão seguindo a Jesus Cristo. Tem o dever teológico, moral, espiritual, de contar para as pessoas quem é Jesus Cristo e qual o seu sacrifício na cruz. Senão as pessoas que ainda não são salvas vão querer demonstrar o seu escândalo através da cruz, negando, tentando fazer afirmações contrárias à Bíblia, tentando perseguir de forma não física, mas às vezes psicológica. Sabe lá que as pessoas trabalham a mente das outras de forma negativa? Eu, quando cheguei à igreja, o primeiro trabalho, quando converti, foi desconstruir, irmã Jaciara? Que nós ficamos muito tempo na igreja católica, primeiro desconstruir todo aquele ensinamento, para depois construir novamente uma nova visão, da cruz principalmente. Tínhamos uma visão, como diz o Fábio, eu gosto muito de falar de mim mesmo, que é a minha experiência, de uma visão totalmente errada da cruz, do sacrifício de Jesus Cristo. Mas agora, graças a Deus, Deus tem misericórdia, derrama sobre nós a sua graça, nos dá uma nova visão. E nós precisamos demonstrar ou contar para as pessoas sobre isso. Falei da parte ruim de tudo isso, mas também não deixa de ser bom para abrir os nossos olhos. Mas o verso 24, vem fechar, para nós deixar bem claro, Mas para os salvos, a cruz ela é vida eterna em Cristo. O que diz o verso 24? Mas para os que são chamados, e eu digo mais, são chamados e são salvos, tanto judeus como gregos. Paulo diz, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós estamos na categoria aí, nós não somos, jamais seremos judeus. Não adianta querer achar que um dia você vai ser judeu, que não vai ser. Nós estamos na categoria dos gregos, dos gentios, que somos enxertados na videira, junto com herdeiros, com Israel, em Cristo Jesus. Então nós somos essa categoria aí de gentios, que é representada pelos gregos, na época de Jesus, de Paulo. Mas para nós, essa cruz de Cristo, o Cristo crucificado, é sinônimo de vida eterna. Não há nada mais glorioso de que você olhar para Jesus Cristo, o seu sacrifício ali na cruz, e entender que foi ali na cruz que Ele pagou o seu pecado. E através desse sacrifício, deste pagamento ali na cruz, do seu sangue derramado, Ele perdoou os nossos pecados.
e nos dá a vida eterna. E na sua ressurreição, é lógico, né, o complemento da obra, ele venceu o último inimigo, que é a morte, e nos deu vida eterna. Mas hoje quero enfatizar o sacrifício à cruz, onde ele pagou o nosso pecado. E isso é a sabedoria que excede todo entendimento. Essa é a sabedoria, é a poder de Deus demonstrado na cruz. Deus poderia ter aniquilado toda a raça humana? Poderia. Ele é Senhor. E ter levantado outra sem pecado? Poderia. Mas mesmo assim ele não desistiu de nenhum dos seus escolhidos, dando Jesus Cristo. Às vezes nós olhamos assim, falamos sobre graça, né? Gosto de ressaltar isso também, achamos que é de graça, né? Mas falado, né? E nós jamais devemos cansar de repetir. Não foi de graça. Custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que se tornasse salvação para nós. E hoje a gente olhar, né, para Jesus Cristo e falar assim, quão é glorioso poder ter essa certeza, essa viva esperança da vida eterna. Mas tudo isso teve o preço, que é Cristo na cruz do Calvário. Para encerrarmos, então, para os que não creem em Cristo, a cruz continua sendo loucura e escândalo. Você pode conversar lá com os membros da sua família, que ainda não são crentes, os seus colegas de trabalho, onde você convive o dia a dia, que é muito mais do que na igreja, muito mais que com os irmãos. Você vai perceber que ainda continua sendo loucura, ainda continua sendo escândalo. As pessoas olhar para Jesus Cristo, sobre o olhar sobre a mente humana, realmente é algo incompreensível. Para nós que só pensamos em sucesso, em prosperidade, olhar para tudo isso é loucura realmente. Se você falar para você, assim, uma conversa bem sincera, se você tiver que abrir mão daquilo que você mais gosta, daquilo que você mais acha que é o suprassumo da sua vida, aqui falando dessa vida terrena, ter que abrir mão é doloroso, não é? Agora pensa, Jesus Cristo abriu mão do seu trono, da sua glória, por um período, para morrer no nosso lugar. Realmente se torna loucura. Realmente é incompreensível para nós, né? Ou para nós, ou para os que não são salvos. Para os que são salvos, têm a mente de Cristo, aí realmente nós compreendemos. Mas ainda, para os que creem, é o poder e a sabedoria de Deus. Realmente dá uma alegria muito grande quando você entende tudo isso, ou pelo menos uma parte de tudo isso. Pelo menos a parte que você entender que você é salvo, já é maravilha, né? Aí quando a gente vai prosseguindo, vai conhecendo ainda mais, vai se tornando ainda mais real, mais verdadeiro. Nós vamos entendendo ainda mais que nós não somos nada sem Cristo. Então que você possa pensar sobre isso. A cruz ainda te traz escândalo? A cruz ainda se parece uma loucura para você? Ou você já vê na cruz o poder, a grandeza, a sabedoria de Deus, a salvação em Jesus Cristo? Que nós possamos estar nessa categoria de olhar para a cruz de Cristo, trazer à nossa mente Jesus Cristo ali sendo morto, seu sangue derramado ali na cruz, e entender que tudo isso foi feito por amor a nós. A glória, a coroa da criação de Deus. Os homens frágeis, mas ao qual Deus ama eternamente. Que Cristo e a sua cruz jamais seja motivo de escândalo e loucura para nós. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu honro e glorifico a ti, ó Pai. Que a tua cruz, ó Pai, o teu sacrifício, o único verdadeiro e suficiente para a nossa salvação, ó Pai, seja o motivo de nós nos orgulharmos no Senhor e crer que o Senhor
é a nossa salvação, ó Pai. E para aqueles, ó Pai, que a cruz ainda é um escândalo, é a loucura, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, e traz, ó Deus, à mente deles, ó Pai, o amor, Pai, a sabedoria que vem do Senhor, de entender que Cristo é a nossa salvação. Pai, em nome de Jesus, amém.